Olá galera, estamos aqui com o nosso canal Café com Futebol para mais um vídeo com muita informação para vocês. Um cafezinho aí. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso canal Café com Futebol. Até porque aqui você já sabe, né? As notícias do esporte, em especial do futebol, são quentes assim como o café. Então vamos lá começar logo falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a oitava rodada que se encerrou ontem. Uma rodada com jogos interessantes, entre eles o Clássico Paulista, o São Paulo e o Palmeiras de São Paulo, melhor dizendo, onde o São Paulo teve uma chance no finalzinho do jogo, mas não soube aproveitar, e aí valeu aquela premissa, né? O velho clichê que não faz leva. Então o Palmeiras levou o gol no finalzinho, como diz aquele ditado na Bacia das Almas. O Palmeiras conseguiu fazer o gol da vitória e assim o Palmeiras retornou à liderança do Campeonato Brasileiro. Os destaques negativos, mais uma vez, foram Vasco da Gama e Sport. O Sport, sinceramente, está assim, até agora não tem uma vitória no campeonato e está demonstrando que realmente, se não houver uma mudança drástica positiva, o Sport caminha seriamente de volta à Série B. Aí os demais resultados. Para mim, eu fiquei surpreendido com a goleada do Botafogo sobre o Inter. Esse jogo eu não tive condição de acompanhar. A vitória do meu Flamengo, né? Ganhou sábado no 1-0 contra o Bahia, que eu vou já falar um pouco também sobre esse jogo do Flamengo. E a rodada que está se encerrando agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o Santos está jogando com o Ceará para encerrar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. E, pessoal, novamente falar sobre aquela questão do Flamengo, né? Questão da regularidade. Nesse jogo contra o Bahia, embora o Flamengo tenha melhorado um pouco, percebeu-se que ainda falta muito para o Flamengo voltar a ser aquele Flamengo que a gente tanto espera. Quando a gente fala em Flamengo, pessoal, eu vou até daqui a pouco falar sobre a questão da CBF, né? Que divulgou hoje o Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção. Vem a meio da questão dos jogos, se a gente comparar os jogos brasileiros com os jogos da Europa. Então, assim, é lamentável você olhar um jogo como, por exemplo, do Flamengo das últimas partidas, porque o Flamengo não está impondo aquele ritmo que ele sempre ficou conhecido, principalmente em 2019. E em outros anos agora também, em alguns jogos. Então, o Flamengo não consegue manter aquele mesmo ritmo, aquele ritmo de realmente avançar as linhas, sabe, de fazer o pós-perda lá quando perde a posse de bola, um tipo que sufoca o adversário. Não, o Flamengo ele não está jogando mais dessa forma e consegue resultados que é bom que se diga fracos, como conseguiu sábado. Lógico que o mais importante são os 3 pontos, mas a gente viu que inclusive o Bahia não estava completo. O Bahia só veio colocar seus principais jogadores, como por exemplo o Everton Ribeiro, e mais 2 atacantes, mais 2 jogadores lá no final do jogo, quando o Flamengo já estava sem o Gerson, já que o Gerson foi expulso. Que, aliás, continuam jogando ruim o Gerson, o Michael, enfim, o elenco quase todo, com exceção do Rossi, ainda continua, tá devendo muito esse elenco do Flamengo, né? Infelizmente. E aí eu já pego essa deixa e volto, pessoal, a criticar a seguinte maneira do futebol brasileiro. Se a gente observar, por exemplo, o jogo de domingo, onde o Barcelona ganhou do Real Madrid por 4-3, aí a gente vê a notória diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Então, assim, eu vejo mais por uma questão de cultura. Talento nós temos bons jogadores aqui, bons times com bons elencos. Flamengo, Palmeiras, o próprio Botafogo, o Atlético Mineiro. Esses times têm um bom elenco. Mas a gente vê jogos, inclusive clássicos mornos, clássicos onde os jogadores não se dedicam, não têm vontade. Então, quem assistiu ontem Barcelona e o Real, sabe o que eu estou dizendo. São times, pessoal, que se enfrentam e querem. Um vai lá, faz 1-0, o outro vai buscar o empate, o outro vai buscar a vitória, depois o outro já quer virar o jogo. Então, assim, são times que buscam ganhar de qualquer maneira. É uma busca incessante pela vitória. Aqui não, aqui a gente vê times se acovardarem, como o Flamengo joga, faz 1-0, se acovarda, baixa as linhas, recua.
Ontem mesmo o jogo do Palmeiras, um jogo truncado, um jogo onde você vê que o São Paulo só se defendia praticamente. Teve até uma bola da vez, mas não soube fazer. E você vê que não tem. Na Europa, até mesmo quando é time grande contra time pequeno, a gente vê que tem aquela vontade de ganhar. E mesmo que o time pequeno saiba que vai perder, mas ele vai para cima, ele quer jogar futebol. E é isso. Futebol é espetáculo. Futebol é para você ir ao estádio ou assistir da sua casa pela TV, ou seja lá onde for, e você vê espetáculo. Mas não, aqui no Brasil a gente tem esses jogadores, como por exemplo a questão de fazer cerco, como a gente diz no popular, times que entram em campo sem vontade de ganhar, só porque na verdade eu acho que eles escolhem partidas, né? Jogadores que escolhem partidas e que tem potencial, mas que infelizmente a gente sabe que esses clubes, né, ainda não tem essa cultura de querer ganhar sempre como lá na Europa, tá? Então, assim, é uma coisa que você, quando você observa, assim, que você cai na real, você vê, caramba, mesmo entre os grandes clássicos do Brasil, se você pegar hoje aqui um Flamengo e Palmeiras, se você pegar um Flamengo e Atlético Mineiro, ou um São Paulo e Palmeiras, como foi ontem, São Paulo e Corinthians, tá? Botafogo, Fluminense e Vasco, Fluminense e Flamengo, enfim. Você não vê a intensidade, a vontade de querer ganhar como a gente vê na Europa, infelizmente. Então, quem achar que eu estou falando besteira, assista ontem o jogo, pega aí no YouTube, vá assistir o jogo do Barcelona contra o Real, você vai ver o que são dois times querendo realmente jogar bola e mostrar espetáculo para o torcedor, que é isso que nós torcedores esperamos, é espetáculo. Não é jogo de compadre com madre, né? Como muitas vezes acontece inclusive em clássicos, como eu já falei aqui, no nosso futebol. Então, assim, é lamentável, a gente espera que mude essa cultura que nosso futebol e que melhore realmente esse estilo de futebol dos clubes brasileiros aqui, para dar um espetáculo, é o que a gente espera aqui na nossa nação, né? No nosso futebol brasileiro. A outra novidade, pessoal, do dia, né? A outra notícia do dia, melhor dizendo, foi a novidade, né? Aí a da seleção brasileira, que já fez a divulgação, o anúncio do Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O contrato vai até dezembro de 2026. E aí o italiano tem a missão, né, de classificar o Brasil, logicamente, para a Copa e, quem sabe, ganhar o título. E aí ficam algumas perguntas. Será se o italiano vai recuperar a autoestima do torcedor brasileiro em relação à seleção? Será se os jogadores vão de fato agora atender aos anseios do técnico da seleção, já que ele agora é um técnico estrangeiro, um técnico, na minha opinião, um dos maiores técnicos do mundo, né? O currículo dele é tão extenso, não dá nem tempo para falar aqui, de tanto título que esse homem tem, né? Campeão pela La Liga, campeão pela Champions, 5 vezes campeão pela Champions League, ele tem Supercopa, enfim, tem campeonatos aí italiano, francês. Ele tem muitos e muitos títulos. O homem tem know-how realmente, assim, de forma brilhante. Então, fica na torcida, né, que a gente espera que não haja corporativismo, que não haja panelinhas, enfim, que realmente o Ancelotti consiga colocar nossa seleção nos trilhos e traga esse título, né? Primeiro classificação, depois, logicamente, conseguir trazer o título da seleção brasileira aqui para a gente comemorar o tão sonhado, né, hexacampeão do mundo do Brasil. Então, pessoal, são coisas que a gente vê que realmente tem que acontecer no futebol, né? Tem que acontecer aquela coisa diferenciada. Então, tá aí a diferença, né? Um técnico estrangeiro para comandar a nossa seleção, já que até agora os antecessores, infelizmente, não conseguiram dar bons resultados. E a nossa torcida aqui é que realmente a seleção brasileira, em primeiro lugar, volte a se organizar, volte a jogar um bom futebol, aquele futebol que sempre conquistou o mundo inteiro, né? E que agora a gente volta a ter esse futebol magia, esse futebol maroto, esse futebol fantástico, a seleção brasileira, que ela tem condição sim, até porque a maioria desses jogadores, ou praticamente todos os jogadores, são jogadores que atuam justamente em grandes times da Europa, como o Vasco, Real Madrid, PSG e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Para finalizar nosso vídeo, hoje o vídeo é bem curto, né? Que nós temos um tempo muito curto. Mas é isso, nós vamos agora esperar essa semana
a continuidade da Libertadores da América. Quinta-feira, amanhã acho que já tem jogo. Quarta-feira e quinta-feira vamos acompanhar os principais resultados. E em especial o jogo do Flamengo, que é um jogo de vida ou morte para o Flamengo. Se o Flamengo pelo menos empatar, o Flamengo já estará eliminado da Libertadores da América, o que seria uma grande vergonha para um time bilionário, um time que fatura tanto e tem a maior torcida do Brasil. Então, vamos aguardar. Acho que na quarta-feira, na quinta, estarei gravando um vídeo. E aí eu trarei mais novidades e mais notícias para vocês. Tá bom, galera? Valeu, obrigado e até a próxima. E fiquem com Deus.